Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vitória, sou o fundador e o CEO da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje com mais um painel live semanal ágil, produzido aí pela Ágil Escola de Negócios, né? Com o tema dessa noite, dessa tarde aí, desse final de tarde, literatura, a literatura como fonte de conhecimento e criatividade. Para quem não me conhece aí, para quem não está acompanhando as nossas lives, eu sou o fundador do canal Connect Business, tenho aí 34 anos de mercado empresarial, né? O que dá um pouquinho aí de respaldo, um pouquinho de autoridade para estar aqui batendo esse papo, né, nessa live com convidados aí tão ilustres, tá legal? E para falar desse tema tão importante, a literatura como fonte de conhecimento e fonte de criatividade, nós trouxemos aqui o nosso facilitador ágil, o professor especialista nas disciplinas aí de história, filosofia e também escritor, inclusive aí com duas obras literárias que nós falaremos um pouquinho bastante no decorrer dessa live, o professor José Meirelles. José, é um grande prazer recebê-lo aqui. Nós da Ágil Escola de Negócios, eu, Ronaldo Vitória, agradeço muito aí a tua participação e eu tenho certeza que vai ser uma live sensacional. Bem-vindo à nossa live. Olá a todos, boa tarde. Obrigado, Ronaldo, por essa interação, essa participação aqui no canal da Ágil Escola do Negócio. Para quem não conhece a nossa escola, né, então se liga aí nos assuntos que a Ágil está super ativa aí, proporcionando cada dia, cada semana uma dica diferente para vocês. E o tema de hoje, né, que eu vim aqui, o Ronaldo aí já falou tudo quem eu sou, nunca gosto, quem me conhece sabe também que eu não gosto muito de apresentações, pois a gente é aquilo que as pessoas veem, né, e não aquilo que nós falamos ser que somos. Já comecei filosofando, né, Ronaldo? É verdade. Que bom, que bom, que bom. Mas, Então, pode falar, Ronaldo. não, eu ia pedir até na sequência, né? Eu ia pedir realmente para você se apresentar, mas tem esse detalhe. Se você quiser falar um pouquinho aí de você, né? Um pouquinho de você enquanto profissional, escritor, professor, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, seria interessante. Então, Ronaldo, você falar assim de me apresentar. Então tá lá, pessoal. Sou José Meirelles, sou professor das disciplinas aí de sociologia, filosofia. É que o Estado ele joga para a gente um monte de coisa, né? Hoje eu sou professor de geografia, história, filosofia, sociologia, ensino religioso e tudo mais. É um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. Então, Ronaldo, deixa eu desligar aqui que não está dando certo, não. Tranquilo, não, ok. Tá? Estamos aí conectados aí em várias mídias sociais, normal. Então, e uma trajetória, né? Além de tudo, me apresentar, sou professor da rede pública e também da rede particular, e escritor, né? Tenho, na verdade, são 3 livros lançados, né? Um, inclusive, lançado no Brasil, né, em 2010, em 2014, lançado na Europa, e o segundo, em 2012, eu lancei um polêmico, que foi a Profecia Maia contra a Grande Pirâmide, e este ano, agora em maio, eu lancei o Problemático Livro, que eu ganhei uma tarja, viu, Ronaldo? Proibido para menores. Aí com a briga, agora é proibido para menores de 16 anos. Ah, é verdade? Ah, é? É Então, por isso então que... peraí, vamos fazer uma recomendação aqui, pessoal. Essa live é proibida, então, para menores de 16 anos, Não, ok? só o livro, só o livro. É por isso que nós vamos discutir tema literatura, para as pessoas entenderem por que, de repente, um livro ele é proibido para menor de 18 anos, não é proibido, o que ele contém, o que ele não contém. É um dos assuntos que nós vamos abordar hoje aqui. Além do tema principal, né? Primeiro é conhecer aquela famosa pergunta, né, que eu falo. Quando eu faço as outras palestras, eu me pergunto quem é você, certo? E eu falo que você não existe. Hoje eu pergunto, alguém aí pode escrever aí no chat aí da nossa produção aí para ver aqui, alguém sabe realmente o que é literatura? É uma boa pergunta, uma boa pergunta. Inclusive, eu quero aproveitar aqui essa pausa aí que você fez para falar o seguinte: o José Meirelles, nosso professor aí, especialista, né, escritor, ele ministra aí, ele facilita temas na Ágil também sobre influência. E tem aí um tema bem legal, né, que inclusive é essa provocação que ele faz, e é bem interessante, né, e a pergunta realmente é a seguinte: você existe, né?
E é muito legal, para quem aí não acompanhou, está disponível lá no YouTube, no nosso canal, e também fique ligado aí nos próximos workshops, palestras aí do José Meireles, que é bem interessante, não é isso, José? É bem interessante, é um tema intrigante, né? Você mesmo já acompanhou essa palestra e o tema dela é esse, né? Influência. Mas o principal é saber, você existe ou você é aquilo que as pessoas veem, entendeu? Então, por isso que as apresentações às vezes ficam muito discretas ou muito aleatórias. Se você não me conhece, como que eu vou dizer para você? É a mesma coisa quando nós dizemos a palavra mentira, né? Uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Mas, porém, a sua verdade, entendeu? A sua mentira pode ser uma verdade para mim. Porque eu não te conheço, não sei quem você é, e de repente você me conta uma coisa. Para mim será uma pura verdade, porque eu não sei se é mentira. Você está mentindo, mas eu vou saber se é mentira. Muito bom, muito bom. É por isso que é bacana, né? Quando nós planejamos aí fazer essa live aqui com o professor José Meireles, logicamente que, na realidade, assim, você tem pauta, Ronaldo? Não, eu não tenho pauta, não precisa de pauta, não adianta. Porque com o professor José Meireles não existe a pauta, né? Na realidade, ele traz esses insights, essas provocações, essas reflexões ótimas aí, e Eu até a fico gente fica até um pouco inseguro, né, de dialogar aqui pelo tamanho do raciocínio, entendeu? porque esse negócio de pauta, né, se torna você um robô obrigatório você dizer tudo aquilo que está escrito. E se nós sairmos do contexto? Entendeu? Professor, além, assim, como escritor, né, você também é um poeta? Sim, eu escrevo poemas, também alguns para todos os públicos e outros para proibido para menor de 18 anos também. Legal. Interessante, ok, legal. Pode, a gente vai falar bastante, fica à vontade aí para discorrer Tá. sobre isso. Então, Eu quero só fazer uma contextualizaçãozinha aqui, que eu fiz uma anotação, né, da importância da leitura, já que nosso tema de hoje aqui é a literatura, mas não só a questão do dom de escrever, né, para quem tem esse dom aí, como você, de ter escrito aí, eu falei 2 obras, eu confesso que eu imaginava que fossem 2, são 3, mas a importância da leitura também, na contribuição, no caso, para o desenvolvimento humano, social ou mesmo profissional. Como que você vê isso? então, esse negócio de desenvolvimento, primeiro aquilo que eu falei para você, aquela pergunta que eu sempre falo. Primeiro a pessoa tem que saber o que é realmente literatura, que isso desenvolve. Então, nós temos que primeiro responder essa questão. Tá? Então, quando nós falamos de literatura, nós vamos buscar a literatura na forma de arte, né, que são representações artísticas, que teve um início quando os seres humanos registraram seus desenhos, as escritas rupestres e tudo aquilo lá nas paredes de cavernas, para criar representações do mundo da sua própria vida. Então, desde então, Ronaldo, e o público aí, foram surgindo muitas manifestações artísticas, a fim de quê? De reconstruir o modo real e fictício. Presta atenção. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes se perdem dentro da literatura, porque ela reconstrói, ou mesmo constrói um mundo tanto real como fictício, e registra, né, representa culturas de nossa história. Então, quando nós falamos em tudo isso de literatura, que hoje é o tema, é literatura, então nós vamos ver que a literatura é uma arte, e pode ser considerada a partir da leitura e da análise de textos verbais, orais ou escritos. Então, tudo aquilo que é literatura, ela tem essas 3 análises, né? Tanto verbal, quanto oral e quanto escrita. E também temos os caminhos, sejam fictícios ou verídicos, tá? O texto, ele tem, assim, um poder de provocar diferentes efeitos no sentido humano. Ou seja, quando você está lendo um livro, ou quando você é ouvinte, você traz aquele sentido, alegria, tristeza, diversão, emoção, etc. Você faz parte do livro. Tanto que tem pessoas que falam e comentam assim no ramo literário que o livro, muitos escolhem pela capa, outros escolhem pela parte. Deixa eu mostrar o meu aqui, fazer uma propagandinha, tá? Muitos escolhem Legal. o livro pela capa, tá? E outros escolhem pela sinopse que tem atrás, tá? E de repente chama a atenção, o pessoal do marketing sabe muito bem disso, você mesmo, mas quando você começa a ler o livro nas 3, 4 primeiras páginas, você já até perde o interesse dessa literatura, dessa vontade de ler, né? Por quê? Porque você pensou uma coisa e de repente imaginou outra, o livro não te trouxe aquilo que ele realmente deu. Por quê?
Por que isso? Porque a literatura permite nos sair do mundo real, gente. É muito estranho assim, nós temos muito isso na escola, na aula, todo mundo fala da aula de português, muito pouco se fala da aula de literatura, tá? Mas a literatura, ela não tem o poder de modificar a realidade, ela não muda a sua realidade, mas ela é capaz de registrá-la, entendeu? Ela é capaz de fazer com que o leitor, ou mesmo o ouvinte, reavalie a sua própria vida e seus comportamentos. Isso significa que Tá, beleza. O que significa isso? Significa que a literatura, ao mesmo tempo que ela provoca uma reflexão, ela responde a algumas de nossas inquietações por meio de construções simbólicas. Tá? Então, a literatura é esse ramo complicado de se entender. Com a leitura, os textos literários, nós entramos em contato também com nossa história. Tá? E assim temos a chance de compreender melhor o presente, o passado, o futuro. Os leitores interagem com aquilo que leem, tomam nota, refletem, criticam, emocionam-se. Isso faz com que a experiência da leitura evoque vivências pessoais e proporcione uma reflexão sobre a própria identidade. Quando as pessoas elas leem um livro, o primeiro livro que eu lancei mesmo, muitas pessoas me mandavam e-mails e comunicavam que, nossa, esse é um livro de autoajuda. Eu falei, não, esse não é um livro de autoajuda, isso é uma ficção. É um romance, não tem nada, mas muitas pessoas se identificaram como autoajuda. Tá? Alguns escritores, a partir de seus potenciais sonoros, sintáticos e semânticos, estabelecem relações contínuas com esses autores e ouvintes. Né? O trabalho com as palavras pode ser realizado sendo assim, denotativo, conotativo, figurativo. Nossa, eu estou falando muito em língua portuguesa. Estou parecendo professor de português, mas não sou professor de português, gente. É só para vocês entenderem realmente a literatura, tá? Então, ela tem esse sentido, denotativo, conotativo, figurativo, que é uma característica essencial da linguagem literária. As pessoas confundem muito a literatura, Ronaldo, quando nós falamos em literatura, confundem muito que é aquilo que o Brasil emprega. Que a literatura ela tem a ver com a cultura de um país, ela tem a ver com a economia de um país, tudo que acontece dentro da economia, a literatura reflete tudo isso. Mas o que muita gente não acontece, os antigos, é que as pessoas pensam que a literatura é uma poesia, a literatura é um conto. Então, as pessoas se prendem muito, até mesmo os vestibulares, nós estamos criticando muito isso, porque qualquer livro, a gente fala assim, nós escritores falamos, qualquer livro é uma arte literária. Qualquer livro ele pode ser considerado uma arte leitora, um poder cujo qual o cidadão ele tem que ser adquirido. Mas aqui no Brasil, infelizmente, nós escritores assim, que não temos nomes reconhecidos, aí esses nomes que aparecem no vestibular, que aparecem nas provas do Enem, etc., etc., são poucos reconhecidos aqueles autores que nós falamos assim, que não faz parte do bloco que eles querem. Então, é sempre a mesma coisa. Então, quando você entra, os alunos, quem frequenta escola mesmo, a escola pública, hoje, quando você entra na biblioteca, tem diversos livros para se lerem, mas, infelizmente, os professores, eles só artistas consagrados, entendeu? Só artistas consagrados. Eu tive a experiência, né, nesses meus anos de história, de colocar 5 exemplares do meu livro da biblioteca da escola, falei com a diretora, falei, vou colocar os exemplares e eu peguei trabalhos de alunos, entendeu? Mesmo alunos de turmas que eu não dava aula, que eles estavam fazendo trabalho sobre os meus livros. Inclusive, até bem tem uma professora de português, né, da escola, que ela usa os meus textos, entendeu, para trabalhar com os alunos. E isso é uma coisa interessante, nós falamos no termo de Brasil, da nossa cultura, entendeu? Porque na nossa cultura, ou você está lá no destaque, você é aquele autor, tá, que aparece lá nas grandes mídias sociais, ou você não é ninguém, entendeu? Então, quer dizer, tem muitos escritores aí no anonimato que escrevem bons textos, mas, infelizmente, é isso. Respondi a pergunta, o que é literatura? Nossa, na realidade, assim, eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a nossa live semanal ágil, seja ao vivo ou mesmo depois, né, o conteúdo gravado no nosso canal do YouTube, da Ágil Escola de Negócios, eu não tenho dúvida de que eles já gostaram bastante aí no caso dessa explicação e dessa orientação aí, eu não tenho dúvida.
foi bem completa, realmente. Foi uma aula, né? Não podia ser diferente. Vindo de um professor, foi uma aula. Olha só, você acabou tocando em um ponto aí que me chama bastante atenção. Eu sei que você abordou ele bastante aí, mas você falou da questão aí do país, né? A situação dos escritores, da literatura aí no país. Podemos entender, né, na tua visão aí como um escritor que está construindo essa marca, esse nome, claro, que não tem incentivo ou tem algum tipo de incentivo? Mas essa questão, ela é um problema só de incentivo no caso dos órgãos, vamos colocar assim, entre aspas, do governo, né? Ou também falta um pouco de reconhecimento por parte do privado? O que você acha? Não, eu tive essa experiência, tá, Ronaldo? No meu primeiro livro, quando eu fiquei 5 anos buscando editoras e etc, etc, e é um grupo seletivo, tá? Não vou falar para você assim que não dá para você entrar. Tanto que eu vejo muitos escritores aí que têm dinheiro, eles estão fazendo lançamentos com editoras que eles pagam para as editoras produzirem para eles, entendeu? E é uma coisa que está acontecendo muito no Brasil, né? Então, é uma coisa que cresceu muito no Brasil, são as editoras estarem cobrando para que o autor ele edite o seu livro. Acabou. Quer dizer, para você ter um incentivo, etc. O meu livro, para você ter uma ideia, é aí o que eu falo para todo mundo, o que aconteceu, eu mandei para todas as editoras do país. Para você ter uma ideia, nessa minha longa caminhada, eu recebi vários não, só não, a sua obra não me encaixa, a sua obra não encaixa. Mas por quê? Porque eu não existia. Aí entra aquele, eu não existia. Quem sou eu no mundo literário para pegar para uma editora, né, bam, aí, e publicar um livro? Quem é você? Você não é ninguém. Entendeu? Eram as respostas que eu tinha. Não tem incentivo se você não está no meio. Se você não tem o famoso QI, quem te indica, quem te coloca lá naquele meio, quem faz isso e aquilo, não tem coisa. Até que surgiu aí a editora Livro Novo, o cara me fez uma proposta. Ele gostou do livro, ele me fez uma proposta. E a proposta foi muito, muito ousada, muito louca, né? Porque ele falou assim, ó, vamos fazer um contrato aqui. Eu vou publicar seu livro e nós vamos vender. Se der algum problema aí, você me pagou. Se não der problema, está editado, vamos vender. Olha para você ver onde conversa. Tá? Tanto que o primeiro livro, né, O Príncipe das Trevas, gente, já vou falando, fazer um marketing, não tem nada a ver com capeta, com o diabo, com nada. É um romance, tá? Uma literatura muito gostosa, são 415 páginas de amor, aventura, romance, entendeu? E outras coisas. E é aquilo que nós estamos falando, Ronaldo, da cultura. Então, esse livro ele foi lançado, eu tive problema com a Igreja Católica barrou meu livro, ele só foi, tanto que ele teve que ser comercializado só pela internet. Aí foi que em 2014, alguém de Portugal, alguém viu esse livro, gostou, e lançaram ele na Europa. Quer dizer, na Europa eu não tive problema nenhum, no Brasil eu tive. Não, entendi. Olha só, hein, que situação, né? Bem complexo mesmo, uma situação aí bastante, a gente não imagina, né? Nós aqui, leitores, vamos colocar assim, consumidores aí do livro, dos teus livros aí, escritores, não imaginamos que a situação é tão difícil assim, mas é uma pena. Inclusive fica aí já o recado, a dica, né? A crítica para todos esses empresários aí que atuam no segmento de editora, no caso, para repensarem aí também, trazerem alternativas que dê aí a oportunidade também para quem está começando e que tem muito talento. Vamos lá, fala um pouquinho então, José, por favor, a respeito aí das suas obras. Vamos lá, fala um pouquinho desses livros, como é que foi, fica à vontade, tá? Hoje você é o protagonista aí da nossa live. Eu sou o protagonista, mas nós vamos falar de literatura, Ronaldo? Não, mas vamos falar aí das suas obras. Antes de eu falar das minhas obras, a literatura. Que eu sempre saio do tema, né? Que antes de falar das minhas obras, eu queria explicar um pouquinho mais sobre esse negócio de livro, de ler. Fica à vontade o poder, aí. Eu sei que para as pessoas, o poder que tem um livro, né? Porque se nós escutarmos a história, tem bem pouco tempo atrás, ou seja, há 6.000 anos atrás, ou mesmo antes da escrita, todo o conhecimento era passado boca a boca. Tanto que depois da escrita surgiu a palavra maktub, né? A lei está escrita, então tudo que está escrito se torna verdade. E é por isso que esse livro, eu taxei ele conversando aí com algumas pessoas menor de 16 anos. Por quê? Porque o livro ele tem a capacidade ele tem aquela forma, que é a literatura, ele causa emoção, ele causa
dor, ele causa alegria, causa tristeza. O livro é capaz de te levar para altas performances, como ele pode te levar ao mais baixo de todos os níveis. Então, um livro, quando um escritor escreve, ele está colocando ali as suas ideias, os seus ideais, aquilo que ele, aquela história, que seja ficção, a ficção ainda ele vai trazer uma coisa que não existe. O problema é quando você vem para aqueles livros que basicamente são teóricos, são livros que não são ficção, que retratam a realidade. Aí fica a pergunta, aquela realidade, ela realmente existe ou ela foi criada? Entendeu? Para que eu acredito que aquilo seja uma verdade. É a mesma coisa quando eu leio livros assim, principalmente das histórias dos seres do humano, livros de história que contam como foi, e eu pergunto, sempre fiz uma pergunta, e a pessoa que perdeu e sobreviveu, qual foi o lado dela? Entendeu? A mesma coisa que você conta, nós ouvimos retratos, eu falo assim, eu questiono muito, assim, as pessoas que falam assim, um tema polêmico que tem em sala de aula, as pessoas falam muito sobre Hitler, condenam Hitler, poxa, mas ninguém fala de Stalin, tá? Eu falar, se você usar uma suástica, você é o mal, mas e a foice e o martelo? Ele foi o bem? É verdade, é um belo raciocínio, realmente. Ela foi o bem, a foice e o martelo? Por exemplo, se você ler o livro lá, O Martelo das Bruxas, lá, que foi em 1200 depois de Cristo, lá que a Igreja Católica ela perseguia toda mulher que tinha pelo menos uma verruga no rosto, era considerada uma bruxa, e ela tinha que ser morta na fogueira. Então escreveu tudo, mas aquela verdade sobre as bruxas eram realmente verdades? Eram mentiras? Era verdade de quem? Qual é exatamente de quem é essa verdade? Entendeu? É a mesma coisa de eu pegar assim para você, ó, eu tenho aqui a Bíblia na minha mão, tá? Eu tenho a Bíblia na mão, eu sou cristão. Mas se eu for para algum estado, algum país de religião islâmica, eles têm o Corão lá, o Corão. E agora, quem está com a verdade? O Corão ou a Bíblia? É, Entendeu? O que o livro pode transformar nas pessoas? Porque está escrito, por isso que eu falo, o escritor e o ouvinte. Tá? Às vezes eu estou falando e você está me ouvindo, mas como está chegando na sua mente o que eu estou falando? Como que você está interpretando? Como você vai pegar um livro para ler e se esse livro tiver a capacidade de mudar a sua forma de pensar? Você fica falando dos meus livros, né? Então vamos falar aqui do primeiro, só para você ter uma ideia. Primeiro aqui, ó, bonitinho aqui, ó. Lady Stephanie Sophie, o Príncipe das Trevas. Esse foi o maior polêmico. Esse aqui que eu falei para você que eu tive uma confusão. E olha, eu vou te dar um dado interessante aqui, Ronaldo. Ó, olha só. Esse aqui é o mesmo livro, foi lançado no Brasil, tá? Lady Stephanie Sophie, o Príncipe das Trevas. Olha como a visão europeia, como muda. Você viu como mudou a capa? coloca de novo, coloca novamente o outro. O outro, isso aqui foi lançamento no Brasil. Aham, sim, sim. Esse é o brasileiro. Sim. Olha o padrão europeu. Dá para notar a diferença realmente. Na capa, a história é a mesma, o conteúdo é o mesmo, tá? É um mistério. Aí eu brinco com as pessoas, né, que é um mistério oculto aos olhos de Deus, é um segredo escondido por milhares de anos, né? Onde, como que se diz aqui? Deixa eu fazer uma cola aqui, porque esse aqui é mais velho, eu nem sei o que escrevi aqui atrás, tá? Porque saiu em 2014, gente. A gente também tem esses lápis, né? Tanta entrevista que a gente esquece que você viu. Mas é que aquilo que eu falei para você, as pessoas compram o livro, o marketing sabe muito bem disso, né, marketing? O marketing tá aí, ó. Devido a essas sinopses aqui. Então, por quê? Porque aqui quando você chega assim, você pega um livro, o que você olha? Você vai olhar a capa, tá? E depois você vai ler atrás o que está escrito, porque normalmente um comprador de livros sempre quer saber o que quer dizer o livro. Então, a investigação, um mistério oculto aos olhos de Deus, um segredo escondido para todos e presta a ser revelado. Aqui tem um segredo que será revelado. Um arcanjo esquecido, e aí foi a minha briga com a igreja, tá? Um arcanjo esquecido, que aqui eu coloco um arcanjo que nas histórias até então, até na minha ficção não existia, tá? Que fez que o nosso mundo construísse o muro da mentira. Aí é que eu pego as pessoas. Esse arcanjo esquecido fez com que o muro da mentira fosse construído sobre o alicerce da verdade, tá? Então, é um mundo oculto que jamais foi revelado. Então,
é uma ficção do mundo oculto, que ele nunca foi revelado. Nesse livro aqui, eu começo a contar as histórias dos 7 pecados capitais, que são os 7 céus do inferno, toda aquela a luta, quem realmente é uma briga entre o bem e o mal constante, e tem a personagem principal, que tem que ser o livro para descobrir quem ela é. Porque todo mundo me pergunta, por que Lady Stephanie Sophie? Tá? Lady Stephanie Sophie é uma coleção, são 10 livros no total, tá? Isso se eu parar de escrever. São 10 livros no total e eu já publiquei 3. Mas você tem uma coisa, na verdade são 2. Por quê? Porque esse daqui, Ronaldo, deixa eu pegar ele aqui, que você não comentou, que pouco se sabe. Na verdade, eu só escrevi esse livro por uma curiosidade, tá? Esse daqui. Esse foi o primeiro livro? Não, esse aqui foi o que eu lancei também em 2012. Ah, tá. Esse aqui é um que eu não divulgo muito, porque esse daqui foi uma edição que eu tive que fazer totalmente independente, tá? Que eu fiz aqui pela Livrorama e tal, e teve umas complicações com esse livro, porque é o seguinte, em 2012, todo mundo dizia que no dia 22 de dezembro o mundo ia acabar, que a profecia maia, e etc, 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 ia acabar o mundo. Aí, como eu estava com essa visão de ficção de Príncipe das Trevas, eu já estava escrevendo O Nascimento e Vida de Cristo, que é o livro atual, aí eu falei, poxa, o mundo vai acabar? Não vai. E o que eu fiz? Eu peguei o Tzolk'in, que é o Códice Maia, olha só, traduzi tudo aquilo ali para a nossa língua, li aquilo lá, fui lendo, e falei assim, gente, tem uma profecia. Escrever depois que a profecia passar é fácil. Quero ver escrever antes. Aí o que eu fiz com esse livro? Eu escrevi esse livro e lancei ele exatamente em novembro, antes da profecia se concretizar. Então, quer dizer, eu já sabia tudo o que ia acontecer antes da profecia se concretizar. Por isso que eu escrevi esse livro. Entendeu? Tô admirado. Tô admirado. Então, é por isso que esse livro ele não é tão comercializado, porque é o seguinte, ele na verdade, ele dentro da minha coleção, ele era o 8º, entendeu? O 6º, 8º, não era para ele ser lançado. Mas eu falei assim, mas se eu lançar depois da profecia, aí todo mundo vai falar, já sabe mesmo, a profecia não aconteceu. Aí o que eu fiz? Eu cheguei, entendeu? A editora não queria que eu lançasse, então para eu lançar, eu tive que lançar independente, né, para as pessoas verem. Mas está aqui, gente, está aqui. Foi uma produção totalmente sua aí, totalmente... foi totalmente independente. Se você olhar no livro lá, capa José Meirelles, revisão José Meirelles, tudo José Meirelles, entendeu? A única coisa que a editora fez foi publicar. E assim, se fosse contar, no caso, essa obra aí seria qual, em termos de realização? Dentro da coleção Lady Stephanie Sophie, ela seria a 7ª ou a 8ª, ela não seria, tem muitas outras, entendeu? Que vem, tanto que eu tive que fazer uma modificação dela, eu tive que mudar várias coisas, colocar o personagem aqui, o Magro Negro do Caos, que ele aparece aqui, em enfoque, etc, etc, para dar um enredo, entendeu? Tá. Porque senão ia ser um livro totalmente a tradução do Tzolk'in. Legal, porque o Lady Stephanie Sophie, como você falou, então, é uma série, né, no caso, é uma série. Aí, quantidade ainda ilimitada, mas que já tem aí, quantas edições produzidas? 7 ou 8 edições produzidas? Não, eu tenho todos escritos já, tá? Ah, tá, eu só lancei 3. Isso, entendi. Lançado. Eu já sei o que vai acontecer no final. Tá, legal, entendi. Olha só, e aí tem que ter realmente uma cabeça aí, eu imagino. Olha só, deixa eu só fazer uma reiteração aqui para o pessoal que está chegando aqui, acompanhando a nossa live, né? A live, essa audiência rotativa aí, como já dizia lá o comunicador, né? A audiência rotativa da internet. Fazer alguns agradecimentos rápidos aqui, ó, o Davi Mota, o ADV Oliveira, a Cíntia Meirelles, a sua irmã, Thiago Bobai, a Gisele Robson, a Mônica Verdério, o Daniel, todos aí acompanhando a nossa live, outros nomes aí também, me perdoe aí se eu não falei, mas estamos aqui com nosso painel Live Semanal Ágil, com o professor e escritor José Meirelles, falando aí do tema literatura como fonte de conhecimento e criatividade, tá legal? Então, para quem está chegando agora aí, depois pode acompanhar o livro, e é isso aí, legal, bacana. Pode seguir aí, José, por favor, sobre as suas obras. Voltemos sobre a obra. Então, nós estamos falando aqui sobre, né, o Lady Stephanie Sophie, né, o Príncipe das Trevas, que foi a primeira obra. E o curioso, Ronaldo, que essa primeira obra aqui teve uma... É que nós não vamos falar em números, que falar em números assim de vendas, as pessoas ficam assustadas, mas foi um livro muito bem
que isso aí mesmo sendo vendido via internet. Em Portugal, nós chegamos a um número expressivo de vendas, entendeu? Expressivo de vendas. E o que mais me chamou a atenção foi essa 2014, 2020, né? Eu fiquei 6 anos sem lançar o livro, e as pessoas me cobrando, eu quero a continuação, eu quero a continuação. Tanto que as pessoas que já compraram o que eu já lancei agora já estão perguntando, mas de novo continua? Sim, de novo continua. Mas, gente, espera aí um pouquinho aí, eu vou fazer uma coisa assim que eu estava vendo aí até com o canal Ágil, que nós vamos ver aí com o departamento de marketing, que a cada mês aí eu vou soltar um spoiler aí da continuação do livro, entendeu? Para instigar vocês, olha, vamos soltar aqui, como já está escrito, vamos soltar, fazer igual a produtora de filme, né? Vamos soltar um videozinho de como está sendo produzido, como está o filme, o que será, sabe, o lançamento, tal Legal, dia, legal. Só para deixar as pessoas... Bacana, olha aí, já uma novidade aí no caso, dentro do planejamento, a nossa produção aí técnica, né, que está dando apoio aí nos bastidores, no back-office, na nossa live, encabeçada aí pela nossa diretora de marketing, a Priscila Biela, certamente já está atenta aí a esse spoiler aí que você vai trazer aí como novidade para nós aqui da escola. Legal, bacana, vamos lá, vamos... o objetivo é esse, é trazer realmente informações úteis, relevantes, que contribuam aí de alguma forma com o desenvolvimento pessoal, profissional da pessoa. E legal essa discussão aqui sobre literatura como fonte do conhecimento, fonte da criatividade, essa sua contextualização toda aí, essa explicação inicial, e agora as suas obras, muito, muito bacana mesmo, legal, parabéns. Mas é aquilo que nós estamos vendo, né? Então, espera um pouquinho que o meu assessor aqui está me pedindo uma informação aqui, eu estou falando para ele sim. Legal. Olha só, até assessor eu tenho aqui, viu, Ronaldo? Que bom, que bom. Um dia eu quero ser igual a você, professor José Meirelles. Não é nada, coitado do meu assessor. Não ganha nada para isso, só ganha dor de cabeça e acessórios. Então vamos lá, gente, continuando aqui lá na história do livro. Então, o primeiro livro, lá, O Príncipe das Trevas, é uma viagem que ele faz, é uma coisa até curiosa que as pessoas até perguntam se esse livro realmente é uma verdade ou uma mentira, se eu realmente estou... se de repente, né, onde foi que eu escutei, alguns espiritualistas me cobram, nossa, você teve algum insight, algum espírito? Eu falei, não, gente, isso aí tá tudo na minha cabeça, eu sento lá no meu computador e vou digitando, entendeu? Não tem nada de mediunidade no meio, não tem nada de, não tem inspiração divina, não sei, só a inspiração de Deus, né, já criou meu HD com tudo isso dentro, entendeu? O que eu faço é pesquisar, às vezes, quando tem alguma coisa que bate com a história, entendeu? Como, por exemplo, quando nós falamos dos 7 pecados capitais, estudar para ver se realmente quem escreve serviço, quem não escreve, o que estão escrevendo, o que estão falando. E a curiosidade desse livro, que as pessoas sempre falam, é que ele revela aquela verdade escondida dentro de você, né? Por exemplo, os 7 pecados capitais, ele tem a ver com os 7 céus do inferno. Os 7 céus do inferno tem a ver com os céus acima. Então é uma briga entre você estar vivo e você estar morto. Tá? Então mexe muito com essa parte de crenças. Por isso que eu falo assim, quando eu falo que o livro tem que ser para pessoas de 16 anos para cima, porque que tem essa como se faz? Proibição, é porque, gente, todo mundo sabe que até os 15, 16 anos de idade, o ser humano, ele ainda não está formado, ele é um adolescente, entendeu? Então, dependendo do que você dá para essa pessoa ler, pode modificar totalmente a vida dessa pessoa, ela pode não estar preparada para certos tipos de leitura, entendeu? Não está preparada para modificar, por exemplo, se você tem uma criação até agora, de repente você pega um livro que mexe com a sua cabeça, como que as pessoas me falam, que muitas pessoas falam que tem hora que esse livro parece autoajuda, entendeu? Ele está me falando coisas que, tem até uma parte aqui do livro aqui, umas cenas picantes, que eu recebi informações de que as pessoas me disseram que salvou o casamento delas. Poxa, é importante isso, né? Até ainda, isso está totalmente dentro do tema que a gente está discutindo aqui, de uma forma indireta, talvez aí, uma forma mais por trás, né? Mas se você for se considerar aí que o conteúdo do livro está trazendo esses insights, esses despertar, salvação, que seja, poxa, isso é muito positivo. É a literatura viabilizando isso, não é? Exatamente, é aquilo que nós falamos, é a literatura fazendo com que você descubra, gente, e outra coisa, fica uma dica aí para os preguiçosos de plantão, a literatura,
a literatura ou a arte de ler, né, a arte de você procurar entender tudo, ela, duas coisas que ela faz, ela abre sua mente, ela torna você uma pessoa com a dicção melhor, as pessoas falam, mas eu não consigo conversar, não consigo falar, eu falo tudo errado, tudo, mas, gente, isso é tudo falta de leitura, tá? A leitura, ela melhora a sua dicção, ela melhora o seu poder de conversação, entendeu? Ela tira a sua inimidade de falar em público, de você, tira aqueles medos, melhora a sua escrita, entendeu? Não que vai melhorar a sua letra, tá? A letra é só um caderno de caligrafia, gente. A escrita que eu falo é na conjugação de verbos, na pontuação. É por isso que tem que tomar cuidado também, Ronaldo, com certos livros que às vezes nós vemos por aí, com a correção ortográfica, entendeu? Principalmente hoje no Brasil, que mudaram toda a nossa ortografia, e fica aquele negócio, você pega um livro lá de 1900, vai lá, de 1900, ele tem uma ortografia, entendeu? Você pega um livro atual, ele tem uma outra ortografia, entendeu? Aí, até na faculdade, a gente faz aquelas brincadeiras. E aí, professor, eu estou pegando um excerto desse livro, só que eu não posso mudar nada. Só que o português daquela época é diferente do português daqui agora. Eu posso alterar a obra do autor? E aí, E aí, como é que qual é fica? a resposta? Tem resposta? Falei, eu posso alterar porque está escrito lá daquela forma, daquele jeito, mas não se usa. Mas, entendeu? E é o que está acontecendo hoje. É a cultura de um povo. Então você não pode modificar, você não pode dizer sim ou não, falar o quê, entendeu? Por isso que a gente fala em cultura. Uma coisa que eu acho intrigante, fugindo um pouquinho de assunto aí, nós falamos de cultura, Ronaldo, é que eu fico vendo assim outros países, a gente fica olhando culturas de outros países, e, por exemplo, você é um país como a Irlanda, né? Um país como a Irlanda, não vamos nem citar aqui os Estados Unidos, vamos citar a Irlanda. Meu, os caras comemoram o dia da Constituição. Entendeu? Os caras comemoram o dia da Constituição como se fosse feriado, é um feriado nacional que os caras comemoram o dia da Constituição daquele país. Agora aqui a nossa Constituição, a gente pega ela, rasga e joga fora, entendeu? Aí é o que eu falo de cultura, entendeu? Como que pode um país... Os americanos, eles respeitam a sua Constituição, eles também têm o Independence Day lá, que é o dia da independência, que para eles é um marco da história dele. Aqui, se a gente vai falar em independência aqui, o pessoal joga na nossa cara e fala que é tudo militar, tudo militar, tudo militar. Gente, mas é a nossa independência, nós ficamos independentes de Portugal, é uma data, né? Então fica isso, é só para você ver o que a literatura te faz, te mostra outros caminhos, a literatura faz com que você conheça outros países sem sair do seu, entendeu? Conhecer as culturas diferentemente. Então, é por isso que eu falo, temos que tomar cuidado com aquilo que nós... uma coisa é você ler uma coisa que acontece lá fora, e outra coisa é você espelhar aquilo que acontece no seu país. Então, a literatura como forma de cultura, ela é importante por causa disso, mas nós temos que respeitar os dois níveis. Tá? E é aquilo que eu falo. O Príncipe das Trevas, ele traz muito disso, entendeu? Ele mexe com as culturas, ele faz você refletir sobre muita coisa que você pensa, que você sabia, que de repente não sabe. Quer dizer, eu trago muito nesse livro, eu trago muito conhecimento de coisas que você não sabe. Então, não sabe mesmo, que você não estudou, que está escrito em outras línguas, está escrito em outras culturas, que nós não temos esse acesso, mesmo, né, tem coisas que eu pesquiso na internet, etc., você não acha, você vai encontrar ali, tem coisas aqui que eu encontrei, que eu quase cometo um roubo, né, que eu fiquei tentado em roubar, por exemplo, em 2008, 2008 eu fui na USP e tinha um livro lá, que eu não encontro em lugar nenhum esse livro, entendeu? Vai estar escondido lá tem a parte que é para você ler, a parte não leia, tá aqui só para por estar. Aí tem coisas lá reveladas, é a mesma coisa que se você entrar no Vaticano lá e for ler a biblioteca do Vaticano, o que está escrito ali, entendeu? Perfeito. Então o livro ele se torna essa parte, a literatura parte. Então, o primeiro livro eu revelo para todo mundo os 7 céus do inferno, entendeu? Diferente de Dante, tá, gente? Dante Alighieri, ele escreveu a Divina Comédia, acho que todo mundo aí sabe ou já ouviu falar. Dante Alighieri, né, ele escreveu a Divina Comédia, que ele conta como são os 7 céus do inferno. Ele descreve exatamente que ele fala que ele teve uma visão, que ele saiu do corpo, é uma viagem até para um católico, foi muito estranho, porque ele fez uma viagem espiritual e foi muito louco, esse livro, a Divina Comédia. Então, ele contou, e aqui
Eu não faço só. Ele contou só o lado ruim do inferno, tá vendo? Não é que eu estou protegendo o inferno, não. Mas o livro é um romance, tá? Tem suas partes quentes, tem as guerras, tem os conflitos, e ele traz à tona toda essa verdade escondida dentro de você. Os relatos que eu tenho, os depoimentos das pessoas que me procuraram, sempre a mesma pergunta. Por quê? Entendeu? Por quê? E quando é revelada aqui a oração de Miael, né, que é o arcanjo que não é citado em nenhum lugar, que são um dos 13 arcanjos, né, da relação dos arcanjos, que todo mundo só lembra de Gabriel, Rafael e Miguel, mas, gente, são 12 arcanjos que existem. Nesse livro eu coloquei mais um, 13, entendeu? E tem todas essas histórias aí. Então, esse é o Príncipe das Trevas. 2012, né, a profecia maia, aquele que o Ronaldo não citou e eu citei para vocês, é a tradução do Tzolk'al Códice Maia, tá? Ele conta exatamente o porquê, e a história é muito interessante, é o porquê que o planeta não foi destruído e porque nunca ele será destruído e porque não conseguiram destruir o planeta até hoje, entendeu? Essa é a incógnita, tá? Do livro. Então, fica aí, não vou dar esse spoiler, não. A pergunta é, vai ter que ler o livro para saber por que ele não foi destruído, não será destruído. E uma coisa que todo mundo chama atenção, gente. Uma coisa que quem é historiador, conhece a história aí, sabe muito bem, que o nome do livro é Lady Stephanie Sophia, essa é a coleção. Só que o nome dele é 2012, A Profecia Maia e a Grande Pirâmide. Aí é aquela velha história. O que tem a ver a pirâmide com a profecia maia? Tem que ler o livro. Tem que ler o livro. Tem que depois o Mark coloca o site aí, ó. É justo. Olha só, é bacana, né? Porque fazer esse bate-papo aqui com você nesse painel da live Semanal Ágil, porque realmente, como você abordou anteriormente aí, você trouxe todo esse contexto, esse amplo conhecimento a respeito da literatura aí, e nós fizemos esse paralelo também com as suas obras, né? Você faz parte desse tema da literatura, você está aqui hoje justamente por ser escritor, né? Então, é um facilitador da escola, e nós, é um privilégio aí ter você participando dessa live hoje para falar desse tema. Mas você trouxe também, nesse paralelo, né, entre o tema e as obras, você falou aí também como fonte de cultura, né, que nós nem tínhamos colocado aqui inicialmente. Então, não é só fonte de conhecimento e criatividade, mas especificamente também da cultura. Eu achei bem interessante o que você falou da pessoa sair, né, do mundo real, viver um mundo fictício, mas que isso não seja só uma aventura, né? A questão aí do refletir, do pensar, do achar soluções, do achar caminho, direção, e por isso que é legal. Eu acho que essa questão aí realmente do livro, o do absorver aí, também quero só pontuar aí o que você falou, né, para não deixar passar. Você falou aí da autoajuda, né? Autoajuda, ficção, romance, tem N categorias aí, e alguns até confundiram em algum momento uma das suas obras aí com autoajuda, porque ajudou de alguma forma, né, nessa fonte de conhecimento e de criatividade, ou seja, na vida pessoal ou profissional. E eu fiquei com uma dúvida aqui também. Os seus livros, eles estão enquadrados aí em que categoria, então? Ficção, romance, como que é isso aí? Então, eles estão enquadrados... quando você vai fazer um lançamento, você coloca uma categoria, subcategoria. Então, como eu não posso provar a verdade, entendeu? Tem esse negócio, quando você prova a verdade, então ele entra na categoria de ficção, tá? É uma categoria de ficção, a subcategoria é romance. Entendi. Tem uma categoria principal e uma subcategoria aí. Então ficção com romance, né? A gente poderia falar assim. Um romance fictício, pronto. Legal. Você falou aí no início, a gente está indo aqui para 43 minutos de live aí, tirando uns 3 minutinhos de atraso que a gente teve hoje. Normalmente começamos exatamente às 17, passou 3 minutinhos. Você comentou algo aí de repente, nós sortearmos aqui, para quem está acompanhando aqui nesse momento, um exemplar aí de uma de suas obras, é isso? Posso confirmar aqui com o pessoal? Pode, eu vou falar para eles. Como os outros, eu vou sortear o mais recente, o polêmico recente aqui, o que está proibido para menor de 16 anos. Confirma a idade primeiro, em marketing. Legal, legal. Então, eu vou lançar o desafio aqui, para quem está acompanhando, a nossa live aqui com o professor, escritor José Meirelles, facilitador da Ágil Escola de Negócios. O tema de hoje que está sendo abordado tão bem aqui,
que é a literatura como fonte de conhecimento, criatividade, e vamos acrescentar aí a cultura, né? Então, para quem mandar aí, ó, uma mensagem no WhatsApp da escola, o primeiro que mandar a mensagem, pode ser assim, porque foi improvisado, eu quero, né? Mandar uma mensagem aí para o WhatsApp da Ágil Escola de Negócios, eu quero, a produção já vai digitar aí o número do WhatsApp, mandar um eu quero, vai ganhar aí um exemplar dessa obra aí do livro, do professor José Meirelles. Bota aí, professor, por favor, de novo aí o livro. É a Lady Stephanie, né? É isso? Olha aí. A Lady Stephanie Sopé. É esse aqui que eu vou comentar agora. Eu vou fazer um rapidinho sobre ele. Legal. Pode ir falando enquanto aí, por favor. Fala um pouquinho sobre esse. Esse é o polêmico. Esse aqui é o mais polêmico de todos, entendeu? Então, aqui, o Lady Stephanie Sofia, que é o Nascimento e Vida de Cristo, é uma outra visão, tá? Que eu coloco nesse livro, nós colocamos que eu coloco nesse livro, sobre a vida de Cristo, entendeu? Porque o outro livro encerra, né, toda aquela confusão toda, encerra-se a briga no sétimo céu do inferno, então eles têm que subir no sete céu acima, então eles estão em busca de, a história toda se resolve que eles estão em busca de salvar o planeta, entendeu? Eles querem trazer o amor incondicional de volta. Então, nessa trajetória, eles estão esbarrando numa profecia, que a profecia é o nascimento de Cristo, que vai nascer o Salvador, que ele vai salvar todo mundo, e etc, etc. E o curioso nesse livro é justamente isso. Tem umas coisas que mesmo você lê na Bíblia, gente, ó, eu já li toda a Bíblia, tá? Não quero nem discutir isso, e eu já fiz comparações, uma com a outra lá, enfim. E é uma coisa que foi oculta, né? Então, nesse livro, gente, vocês tem uma coisa que vai ser revelada aqui, tá? Vai ser revelada quem foi Maria Madalena, o que Cristo fez dos 12 aos 30 anos, que todo mundo pergunta. Tá? Nesse livro está sendo revelado o que aconteceu com Cristo, o que ele fez dos 3, 12, porque todo mundo, né? Nós conhecemos Cristo, seu nascimento, tal, depois de 12 anos de idade, desapareceu, voltou com 30, começou a pregar. Tá? Umas frases que foi atribuída a Cristo, que depois de vários estudos antropológicos, etc, etc, e indo nessa visão de ficção, tem uma frase muito importante que assusta as pessoas, né, de como ela foi dita, por que ela foi dita e como ela foi dita, entendeu? Eu vou dar até um spoiler, mas vocês vão ter que ler o livro, que vocês vão ver que é uma coisa curiosa. Por exemplo, quando Jesus ficou revoltado, quebrou a sinagoga toda e fugiu para o deserto e ficou 40 dias lá. Mas aí depois só fala que ele ficou tentado pelo diabo, mas ninguém fala o que aconteceu lá. Então, são essas coisas que eu vou colocar na cabeça das pessoas. Aí depois ele volta, entendeu? Aí então, tem aquela passagem lá dos milagres dele, a figueira, tem contado, tem o interessante aqui, o que aconteceu, porque tem um livro apócrifo de Tomé, né, que Tomé, no livro, não está na Bíblia, apócrifos são aqueles livros que não são canônicos, né, não estão na Bíblia, e tem no livro apócrifo Tomé, que Tomé ele conta, né, que ele viu o chão se abrir na hora que Cristo faleceu, quando o soldado lá enfiou a lança nele lá, que realmente morra, então ele viu o Espírito de Jesus sair do corpo, a terra abriu, Jesus, ele conta lá que Jesus enfrentou o Tártaro, e etc, etc, e é muito legal que a Igreja Católica tem até uma oração que fala isso, né, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos. Quer dizer que realmente aquela visão de Tomé teve essa visão. Só que aí eu conto, nesse livro aqui, conto o que aconteceu lá embaixo, antes dele ressuscitar. Entendeu? Olha aí. Antes dele ressuscitar, tem todos aqueles 3 dias que ele ficou brigando lá para ressuscitar, no livro tem essa história aqui. Então, quer dizer, é aquilo que eu falo, são segredos jamais revelados, coisas que vão fazer você pensar. E aí, será que esse livro é ficção mesmo, ou será que isso aí é uma realidade oculta aos olhos de Deus? Muito bom, entendeu? Muito bom. Uma bela provocação, então, ficção, essa incógnita aí, essa dúvida boa que fica, né, de querer realmente ler, entender e interpretar. Lógico, cada um vai interpretar da sua forma, né, com as suas crenças, mas é muito interessante realmente, muito interessante. Parabéns aí, muito bom. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Logicamente, considerando aí o nosso tema de hoje da literatura como fonte de conhecimento e criatividade, e trazendo um pouco dessa sua experiência ampla aí na parte de ser um escritor, de ter aí todas essas obras.
Falando especificamente aí, inclusive dos seus livros, esses conteúdos, eles podem contribuir também de alguma forma para, assim, no mundo profissional, no mundo dos negócios, considerando que hoje nós somos uma escola de negócios, né? Ele também pode, você vê que ele também pode ajudar nisso ou não? Olha, completamente, tá? Inclusive, aconteceu até comigo domingo, um caso, uma pessoa que estava com um problema, ela não tem o que, eu falei assim, olha, lê esse livro, eu estava com o Late Step, com o Nascimento e Vida de Cristo na bolsa, falei assim, ó, lê o livro, entendeu? Depois você me responde, entendeu? Profissionalmente, sim, esse livro tem uma característica, Ronaldo, daquilo que eu falei para você, mesmo abordando a linguagem, mesmo seja uma linguagem fictícia, ele tem aquele que eu coloco, né, aquele gatilho, que para o mundo dos negócios, você vai começar a ver o mundo de uma forma diferente, entendeu? O livro ele vai te levar, tanto que eu até brinco tem uma advertência nessa brincadeira no começo do livro, cuidado ao ler esse livro, entendeu? Porque ele vai transportar você para o seu estado de ser, ele vai poder revelar quem você é, quem você foi, quem você quer ser. O livro, ele provoca os leitores também. Às vezes, muitas as pessoas me questionam, mas eu já vi gente falar assim, mas eu sou esse personagem. Eu falei, será que você não é esse personagem? Eu falo, será que você não é esse personagem? Entendeu? Mas está falando diretamente comigo. Tem hora que você está lendo o livro, por isso que as pessoas às vezes confundem com autoajuda. Na hora que você está lendo o livro e você começa a entrar dentro dele, tanto que eu tive a experiência, quem conta isso são os revisores. Esse lance. Por exemplo, eu ia lançar esse livro em novembro, entendeu? Foram 8 pessoas que revisaram o livro, gente. Se alguém leu o livro, tiver algum erro aí de português, culpem os revisores. Só que os revisores, eles tiveram a seguinte, todos me falaram a mesma coisa. Eu não consigo ler o livro para revisar, porque eu entro dentro da história e dali eu não saio mais. Entendeu? Nossa, que interessante isso, hein? Isso é muito interessante. Inclusive, tem uma professora aqui que eu dou risada dela, que falou, você é professor de português, como que você não corrige os meus erros? Aí ela fala, se você escrevesse um livro que a gente não entrasse dentro, eu poderia muito bem escrever, revisar para você, mas não dá. Isso mostra a qualidade do livro, realmente, e a força que o livro, né, que a literatura e o conteúdo do livro traz para impactar a pessoa. Isso é legal, é um belo exemplo, inclusive, para evidenciar um pouco aqui do que a gente está discutindo hoje. Muito legal. Olha só, o nosso telefone aí da Ágil, o celular da Ágil comercial já está aí na tela. Para quem estiver aí participando, temos aí vários participantes. Então, nós lançamos aqui uma cortesia aí dada pelo nosso facilitador, pelo nosso convidado de hoje, o professor José Meirelles. E acho que entrou outra mensagem aí, eu ia até falar aqui o celular, mas está constando aí nas mensagens aí para o pessoal. Quem mandar uma mensagem aí, a primeira mensagem chegar aqui no celular da Ágil, dizendo assim, ó, eu quero o livro, né? Eu quero, vai ganhar aí um exemplar do professor José Meirelles. E, logicamente, que a nossa produção vai depois fazer o contato com essa pessoa e pedir o endereço, e o nosso professor José Meirelles aí vai fazer esse livro chegar, ou a pessoa pode retirar aqui também na sede da escola aqui em Pinheiros. Vou responder uma pergunta que apareceu aí. Opa, vamos lá, tem pergunta aí? Posso falar aqui, ó? Boa tarde. Eu posso responder uma pergunta que apareceu aí, Ronaldo? Pode. Só um minuto. O Vanderlei Souza, um parceiro nosso aí da AGE também, está acompanhando. Literatura, tal, vale, já li 10 vezes, nunca cheguei numa conclusão. Olha aí, se quiser comentar, fica à vontade. Então, o problema de Dom Casmurro, Vanderlei, você já leu 10 vezes, que é uma literatura escrita por Machado de Assis, né? Quem escreveu Dom Casmurro é um romance de Machado de Assis. Então, gente, não confunda aí, quem não conhece essa história de literatura, a minha professora de português aí não pode puxar a orelha, não posso confundir. Dom Casmurro não é o autor, Dom Casmurro é uma obra literária, né, um romance de Machado de Assis, entendeu? E o Dom Casmurro, gente, é uma publicação estranha. Era a primeira vez que ela foi publicada lá no Grenier, tal, uma confusão, é um nome de publicação, mas você tem uma ideia, de 1889, Ronaldo, ou seja, há 2 séculos atrás, entendeu? Estamos em 2000, aquela confusão toda. Então, o Dom Casmurro, ele busca esse romance no gênero literário de Machado de Assis, e eu falo para todo mundo, toda vez que você for ler um autor, cuidado com esse autor, porque quando você fala nessa literatura de Dom Casmurro, tá?
o que ele faz, o que ele deixa de fazer, entendeu? E ele conta uma publicação dessas coisas. Machado de Assis, ele tem muito de colocar o romance junto com a realidade vivida da época, tá? Então, o que você tem que entender aí quando você fala aí, faz tempo que eu li, gente, ó, vou ver se eu lembro aqui dos personagens. Se você tiver com o livro aí, Vanderlei, me ajuda aí, né? Quando ele fala aí de Bento Tiago, né, que é o narrador da história, que conta, que é um livro contado assim em primeira pessoa, tá? E é outra coisa que nós temos falado da literatura. Quando nós falamos de literatura, Machado de Assis, ele tem esse negócio da narrativa, né, Ronaldo? Nós temos que lembrar da narrativa, tá? Ele sempre fala em primeira pessoa, então, quer dizer, é o Bento Santiago que ele está narrando, né, a história, ele está contando a história, e ele pretende, e o que você tem que prestar atenção aí, Vanderlei, nesse livro, que é muito legal, porque nesse livro ele tenta atar a sua história, o começo e o fim, entendeu? Na verdade, o Dom Casmurro, ele, às vezes, se você não prestar muita atenção nessa literatura, porque ele é narrado em primeira pessoa e contando a história, ele tenta amarrar o começo e o fim, tá? Da sua própria vida. Então, ao longo dos anos, né, com seus ciúmes, a amiguice de Capitu, né, aparece Capitu no livro, aí tem um retrato da moral da época, né, porque você retratar Capitu naquela época, entendeu? Com todos aqueles acontecimentos, etc. Então, é difícil de entender, como você falou, já li 10 vezes, não cheguei a uma conclusão. Primeiro você tem que entender a época que o livro foi escrito. Primeiro que você tem que entender o que Machado de Assis quis dizer sobre aquele livro, tá? Sobre o Dom Casmurro. Então, é sempre bom, quando nós lemos um livro, por exemplo, quem é o autor, é isso que eu falo, gente, muito importante saber quem é o autor, a que família ele pertence, o que ele está escrevendo, porque isso também dá credibilidade às coisas que estão escritas, porque às vezes o cara está escrevendo um monte de besteira lá e é sobre uma época, entendeu? E ele está escrevendo sua época. Mas espera um pouquinho, eu só vejo eu estou falando em 1889, mas eu só vi esse livro em 1940, 1950. Então, gente, é para você ver o que é história, né? Professor de história tem essas coisas, né? Quando começa a falar, busca o fundo do baú. Não, perfeito, mas acho que foi é um livro, apesar de que Machado de Assis, aí eu falo, mas Machado de Assis é tão velho assim, entendeu? Machado de Assis é tão velho. E aí, Ronaldo, Machado de Assis é tão velho assim? Cara, eu até então eu diria que não, né? Eu responderia não. Não? Mas é o que eu falo para você. Machado de Assis, aí, professores aí que sabem, ele é de se eu não me engano, 1839 a 1908. Então, mas é que para nós, você pensa que ele atua aí mais no meio escrevendo todos esses livros aí, é uma coisa mais, ainda mais professor de história, logicamente que nós estamos aqui no mundo normal, algumas datas aí vão fugir, a gente vai achar que o autor não, eu tô brincando, que o autor é de ontem, é só uma forma de dizer, né, é uma brincadeira. Faz igual Raul Seixas, eu nasci ontem, mas eu tenho 10 mil anos, pronto, de memória. Exatamente. Professor, caminhando aqui para a nossa reta final aí da nossa live, eu gostaria que você desse aí, eu sei que você já deu várias informações legais, a sua visão aí sobre a literatura, fez um paralelo com as suas obras, trouxe informações das suas obras, reforçou aí a importância disso como fonte de conhecimento e criatividade, citou aí a questão da cultura, mas eu gostaria que você desse uma dica aí, tem uma dica que você pode, mas uma dica... Eu pediria uma dica para quem é empreendedor. Tem como? Dá uma dica aí para quem é empreendedor nesse nosso tema aí da literatura, por favor. Bom, empreendedor, primeira coisa que eu falei para você, né? Literatura. Tá? Então, nós temos que entender que a literatura está na arte, na pintura, na escultura, na arquitetura, na literatura, no cinema, na fotografia, na arte, nos jogos, na arte vital, enfim. A literatura é isso. Mas para o empreendedorismo, gente... o empreendedor, ele tem que, literalmente, falando em literatura, ele tem que dar visão ao seu produto. É aquilo que eu falo. Você não pode vender aquilo que eu não sei e que não está comigo. Aí eu volto àquela opinião. Um empreendedor, ele tem que existir, tá? Se ele não existir, ele não vai empreender e ele não vai fazer sucesso. Então, a dica de hoje aí, empreendedores, vocês têm que existir.
o mundo tem que saber que vocês existem. Não adianta aquilo que eu falei no começo, não adianta nada eu chegar assim para vocês e falar assim, eu sou José Meirelles. Não, eu sou aquilo que vocês estão vendo agora. Então, a partir de hoje, vocês sabem que eu sou professor, escritor e etc. E falo sobre um monte de coisas aqui com o Ronaldo. Mas é isso que o empreendedorismo ele representa. É isso que um departamento de marketing faz com você. E é isso que a Arjun faz com a Escola de Negócios faz com vocês que querem empreender. Vocês têm que começar a existir. Então, nossa dica Arjun de hoje aí é a existência. Se você não começar a existir, você não vai empreender. Legal, muito bom. Realmente aí a questão foi uma bela dica mesmo, a questão aí do existir. O empreendedor tem que existir, senão ele está afadado aí ao fracasso. Uma boa recomendação. Bom, pessoal, olha só, lançamos aqui então, né, o sorteio aí, né, vamos colocar assim, uma cortesia. Alguém ganhou? Aí pelo professor José Meirelles. A nossa produção vai verificar isso aí, eu te posiciono, mas mandar um eu quero aí, ele disponibilizou uma edição aí do livro, né, um exemplar do livro dele, e quem mandar aí no WhatsApp da Ágil, que está aí nos comentários, o eu quero, por favor, mandando aí, já vai ganhar, a gente vai fazer o contato aí depois, tá legal? Bom, estamos aqui hoje com o nosso painel live semanal ágil, com o professor José Meirelles, né, discutindo o tema da literatura como fonte de conhecimento e também criatividade. Estamos chegando aí ao finalzinho já. Quando o bate-papo é bom, o diálogo é bacana, o tempo passa aí rapidinho. Já estamos completando aqui 1 hora de live, né? E eu quero, antes de encerrar, claro, antes de fazer aí o agradecimento ao professor, eu gostaria que o professor desse um recado final aí. Por gentileza, José Meirelles, dá o seu recado final aberto aí, o que você... sobre o livro, as obras, fica à vontade. Como é que o pessoal faz aí para pedir um livro aí para você? Fica à vontade, tá? Esse é o momento do convidado. Bom, gente, o livro, tá? Eu coloquei aqui, não sei se a nossa produção pegou aí, que nós não estamos mais em estúdio, esse negócio de longe é difícil, que é o site, né, oficial, né, ladestephaniesophie.com.br. Não sei se chegou o send aí para você, Ronaldo. Entendeu? Então, chegou o site aí para você? Peraí. Então, esse é o site. Não, você tem como alguém mandar? A gente fala aqui, ou pode falar também se quiser. Então, é ladestephaniesophie.com.br. Okay. É Lady com L-A-D-Y, Stephanie. Qualquer coisa tá atrás de mim aqui, Ronaldo. Ó. Legal. Lady Stephanie Sophie. Isso. Ok. .com.br. Legal, tá indo já aí. Vai digitando aqui, ladestephaniesophie.com.br. Lá tem tem a sinopse de todos os livros, tem os depoimentos, tem como você adquire o livro gente, vocês podem encontrar ele na Amazon, podem encontrar ele no extra.com, tá? Porque agora as livrarias estão fechadas, né? Então, no extra.com, na Amazon, no site da própria editora, né? Que é a editora Dialética, e também no nosso próprio site. Tem uma vantagem, tá? Se você comprar no site ladestephaniesophie.com.br, o frete é gratuito. É essa, viu? O frete é gratuito. E então, a mensagem de vocês, pessoal, é o seguinte: não busque no passado respostas para o seu futuro, senão o seu presente será sempre um passado, tá? Essa é a nossa dica aí, entendeu? Procure entender que o que aconteceu ontem, tanto as alegrias e as tristezas foram experiências de vida. As alegrias é aquele professor que diz que você fez coisas boas e que você deve manter. As tristezas são aquelas lições de vida daquilo que você nunca mais pode fazer para que não se repita, entendeu? Então, buscar no passado as respostas para o futuro é viver o presente e um passado. Então, bola para frente, vamos ler. O livro é gostoso, o livro é legal. Se alguém tiver aí alguma curiosidade, entre no nosso site, tem nosso telefone lá, tem o contato da Ágil. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema aí, da dica Ágil. Aí o Ronaldo vai ver outras dicas aí. E nós estaremos aqui muito em breve. Legal, bacana. José Meirelles, nosso facilitador ágil, professor aí de História, Filosofia, Sociologia e tudo mais aí, como ele falou no início, escritor, já com algumas obras aí, 3 obras principais aí já escritas, né?
Então, a Ágil Escola de Negócios, eu, Ronaldo Vitória, agradecemos a nossa produção, encabeçada aqui pela diretoria de marketing, a Priscila Biela. Agradecemos imensamente esse bate-papo, essa live com você, muito, muito rica. E você abordou muito bem aí o nosso tema da literatura como fonte de conhecimento e criatividade, com esse paralelo também, trazendo informações relevantes aí, a partir aí das suas obras. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Ronaldo. Tá, eu que agradeço e a todos os presentes aí, tenham uma boa noite, né? Já passamos aí das 18 horas e até a próxima. Legal, legal. Pessoal, então é isso aí. Encerramos aqui mais um painel live semanal ágil, hoje com o tema de literatura, né, como fonte de conhecimento e criatividade. Recebemos aqui o convidado, o facilitador ágil, o professor José Meireles, que também é escritor, professor aí de filosofia, história e sociologia. Um grande bate-papo. Esse vídeo estará disponível lá no canal da Ágil, Ágil Escola de Negócios. Acompanhe aí também as nossas mídias sociais, @Ágil Escola de Negócios. Eu agradeço aí a participação de todos. Um abraço especial ao pessoal lá do canal de networking colaborativo que acompanhou, Connect Business. E ficamos por aqui. Até a próxima. Sintam-se abraçados. Um abraço, pessoal. Até mais. E se liga na Ágil, hein?